Tem gente que só de ouvir a palavra química sente mais medo do que se recebesse uma ligação da Samara do chamado, dizendo: oi, você vai morrer em 7 dias. Então, se você é do tipo de pessoa que morre de medo dessa matéria, vem comigo, porque hoje a gente vai resolver uma questão do vestibulinho ETEC sobre química e você vai ver que no fim das contas até que nem era tão difícil quanto parecia. E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje eu tô aqui com a Vestibuleia pra gente resolver uma questão do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2019. Então, é uma questão bem recente. E essa questão é de química, aquela matéria tão temida por tanta gente. Inclusive, foi uma questão que muitas pessoas erraram, por isso eu trouxe pra cá pra mostrar como é que você aí, mesmo que você tenha muita dificuldade com química, mesmo que você nunca tenha aprendido química na sua vida, ou até mesmo se você é aquela pessoa que até teve aula de química, mas ficou tipo: oi? Que negócio é esse? Jar is really hot. Então, esse vídeo aqui é pra você perceber como é que você pode resolver essa questão e outras desse mesmo estilo, tá bom? Por isso, já clica em gostei pra mostrar pra mim que esse assunto é muito importante pra você e também que você gosta desse tipo de conteúdo. E agora, vamos que vamos então. Vou pegar a questão aqui, tá? Pra gente resolver. Então, eu coloquei a questão aqui pra que eu consiga ler, beleza? Vamos lá. Olha só. O ano de 2010 foi o ano internacional da biodiversidade. Um alerta ao mundo sobre os riscos de perda irreparável da biodiversidade do planeta. Um clamor mundial para a destruição deste imenso patrimônio quimiobiológico. A vida na Terra é uma sequência de reações químicas diversas com ênfase para as oxidações. Ou seja, esse enunciadozinho aqui, ele trouxe um contexto pra gente. É aquele típico enunciado que ele não vai agregar informações para que você resolva a questão, tá? Mas sim ele vai trazer para você uma bagagem ali de conteúdo, né? O que eu recomendo é, quando você tá na pressa fazendo a prova sem muito tempo, e a questão é como essa, que tem uma fórmula, tem alguns números, e tem um enunciadozinho ali que é só texto, lê primeiro a fórmula, ou então os números, né, os dados que você tem ali, e aí depois você vai pro texto, tá? Pra que assim você veja se vai ter alguma coisa nele que vai acrescentar. Porque isso evita que você perca tempo, tá bom? Porque alguns segundos são valiosos sim na prova, beleza? Continuando aqui, agora a gente vai pra parte que importa desse enunciado, que é o seguinte: a incorporação do gás carbônico, CO2, na fotossíntese representada é um exemplo onde as substâncias interagem numa proporção constante. Vamos anotar aqui então agora uma fórmula que foi dada pra gente, tá? Então essa fórmula é 6CO2 mais 6H2O, gerando pra gente então C6H12O6, que é a glicose, mais 6O2, né? E a gente tem também alguns valores, então vamos prestar muita atenção nesses valores, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, 44 gramas, aqui a gente tem 18 gramas, aqui a gente vai ter 30 gramas e aqui a gente vai ter 32 gramas, tá? E uma coisa muito importante aqui, para rapidinho, presta atenção. É essencial que você tenha caneta ou lápis em mãos sempre que você for resolver uma questão de química, física, matemática, até mesmo de biologia. Essa é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, vou falar aqui com você também. Anote os dados, tá? Então a caneta serve para isso, pra gente marcar aqueles dados, que são os valores, digamos assim, que a gente vai ter que usar para chegar na resolução, né? Ou até mesmo que vão ajudar na interpretação daquela questão. Quando você faz isso, você evita ter que ficar voltando várias vezes no enunciado para você pegar aqueles dados. Assim você economiza tempo, resolve aquela questão no estalar de dedos, sem contar que isso te ajuda também a entender melhor o que é para ser feito, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, marcar os dados que vão ser dados pra gente na continuação aqui, né? Olha só, de acordo com essa produção e admitindo rendimento de 100%, se uma planta absorver 66 gramas de CO2, então 66 gramas de CO2, que é o nosso gás carbônico, né? A quantidade de glicose produzida em gramas será, então isso aqui, ó, interrogação de glicose.
E agora eu vou te explicar o que está acontecendo aqui nessa questão, tá bom? Então prepara aí que agora chegou a parte de você entender o que tem que ser feito e entender o que está acontecendo em todo esse contexto. E olha só, o que está acontecendo então nessa equação aqui pra gente, né, é que a gente tem algumas coisas que são absorvidas para que a gente consiga gerar essas coisas aqui. Ou seja, a gente teve 6 moléculas de gás carbônico sendo consumidas, 6 moléculas de água, que é o H2O. Aí a gente vai ter então a produção da glicose, que é o C6H12O6, e a produção também de 6 moléculas de oxigênio, que é o O2, certo? Isso aqui então são as massas de cada uma dessas coisas. E olha só, a questão mostrou pra gente que com 44 gramas de gás carbônico, a gente consegue gerar 30 gramas de glicose. Essa bendita aqui é a tal da glicose, tá? C6H12O6, que é uma das coisas, né, que as plantas vão produzir na fotossíntese, tá certo? E aí ela fala pra gente também que tem um rendimento de 100%. E aí é aquele momento em que muita gente vai usar valores errados para resolver a questão, né? Porque a pessoa vai pensar assim, olha só. Ah, e se eu tenho rendimento de 100%, então eu vou colocar esse 100% na hora de fazer o meu cálculo. E eu te pergunto, será? A resposta é não. Esse rendimento de 100% está dizendo pra gente que tudo que a gente tem de gás carbônico realmente vai ser convertido aqui na glicose. Não vai ter nada sobrando ou virando algum outro produto, tá? Então, basicamente, esse 100% é só para indicar que todo esse gás carbônico aqui que é consumido vai ser utilizado para a produção aqui, então, da nossa molécula de glicose, tá certo? Então, esse 100% é um valor que você não vai usar no seu cálculo. Ele tá ali como se fosse uma pegadinha mesmo. O que a gente vai usar são esses dois valores aqui que eu te mostrei e esse valor aqui, ó, os 66 gramas de gás carbônico. Porque o que a pergunta quer saber da gente é o seguinte: se com 44 gramas de gás carbônico a gente consegue produzir 30 gramas de glicose, então com 66 gramas de gás carbônico, quanto de glicose a gente pode produzir? Aí quando a gente pensa nisso, né, a gente tem 3 valores e quer descobrir um quarto valor que a gente não conhece, qual o cálculo que a gente faz? Tempo aí pra você pensar. Se você pensou na regra de 3, parabéns, você acertou. Então, olha só, a gente vai fazer uma regra de 3 considerando esses 3 valores aqui que a gente tem. Ou seja, o resto, ignora, Anjão. Vamos trabalhar com esses 3 valores aqui, tá certo? Vou apagar para ficar mais fácil da gente resolver agora a nossa regra de 3. Vou apagar algumas coisinhas, né? Pra que a gente consiga resolver com mais facilidade, tá? Então, guarda esses valores pra você, beleza? A gente tem 44 gramas de gás carbônico gerando 30 gramas de glicose. Então, olha só, 44G de CO2, isso gera pra gente 30 gramas de glicose. Não vou colocar a fórmula da glicose, que ela é grande, acho que não ia caber aqui, tá? Logo, com 66 gramas de CO2, a gente vai ter X gramas de glicose, tá certo? E aí a gente vai pensar assim, isso é uma regra de 3, direta ou indireta? Considerando que quanto maior a quantidade de carbono a gente tiver, maior vai ser a de glicose, logo ela é uma regra de 3 que vai acontecer diretamente proporcional, tá? Então a gente vai multiplicar em X mesmo, tá certo? Então vai ficar o seguinte, olha só, 66 vezes 30 é igual a 44 vezes X, tá certo? O que a gente vai fazer aqui então? Vai multiplicar esse grupinho aqui e multiplicar esse grupinho aqui, beleza? Vou apagar aqui pra gente conseguir fazer esse cálculo também. Então guarda na memória aí, ó, 66 vezes 30 igual a 44 vezes X, tá? Então vou colocar mais pra cima pra que a gente resolva mais facilmente isso aqui. Eita que a minha caneta resolveu falhar, né? Que linda! Agora ela funciona. Pronto, então a gente vai resolver agora essa operaçãozinha, tá? Para isso a gente vai usar uma coisa simples, nosso tópico basal, né? Que é a nossa famigerada, então, multiplicação. Seguinte, 66 vezes 30, tá bom? Então, 0 vezes 6 é 0, mais 0 vezes 6 é 0. Mais 3 vezes 6 vai ser 18. Aí aqui, 3 vezes 6 vai ser 18, com mais 1 a gente vai ter 19. Isso aqui vai dar pra gente, então, 1980. Ou seja,
1980 é igual a 44 vezes x. 44 vezes x vai ficar 44x. Eis que a gente chegou então nessa belíssima situação aqui, né? 1980 é igual a 44x. Beleza. E como que a gente sai disso? Olha só, a gente vai então isolar o nosso x, que é basicamente deixar o x sozinho e a minha caneta não tá funcionando. Esse é aquele momento em que a gente faz o quê? A gente troca de caneta. Por isso que eu sempre falo, leve mais de uma caneta na prova. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o nosso x, ó, de ladinho aqui sozinho e vai igualar o x a esses valores que sobraram, né? Ou seja, a 1980 dividido por 44. Por que dividido por 44? Porque o x antes estava multiplicando o 44, sabe? A partir do momento em que a gente isola o x para descobrir o quanto ele vale, o 44 vai passar fazendo a operação que é contrária da multiplicação, que no caso é a divisão, então. E aí, beleza, a gente vai simplesmente montar a nossa divisão agora. Então, 1980 dividido, por 44, né? Como o 1 sozinho não divide, o 19 também não, a gente junta esses três parcinhas aqui. 44 vezes quanto chega perto de 198? 44 vezes 4, o que vai dar pra gente, pausa pra pensar, 176. Então, a gente faz isso aqui, 8 menos 6, 2, 9 menos 7, 2 também, e 1 menos 1 é 0. A gente fica com 22 aqui, né? E a gente vai descer esse 0, tá? 44 vezes quanto chega perto de 220? 44 vezes 5 vai dar exatamente 220 pra gente. Então, a partir desse momento, a gente finaliza o nosso cálculo e o nosso resultado é 45, que é a alternativa E, então, nessa questão. Agora que você chegou até aqui, comenta aí pra mim qual a outra matéria que você tem dificuldade e acha que é um bicho de 7 cabeças, pra que eu traga mais questões do próprio vestibulinho ETEC pra gente resolver aqui, porque como eu te mostrei com essa questão do vestibulinho do segundo semestre de 2019, ela realmente parece difícil, ela é bem contextualizada, mas utilizando a interpretação, regra de 3 e tópicos basais de matemática, a gente conseguiu resolver, né? Então é isso, se você não é inscrito no canal aqui ainda, chegou aqui hoje, já se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e também não esqueça de se inscrever na Maratona ETEC, que é o maior evento que existe para quem vai prestar o vestibulinho da ETEC, e lá eu te ensino, assim, muito conteúdo mesmo, técnicas, estratégias, conteúdos incríveis para você conseguir estudar do jeito certo para a prova da ETEC, tá? Então é isso, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!